A todos um bom dia. Vocês me Bom dia. ouvem? Bom dia. Mais uma vez é uma honra estar aqui. Eu vejo alguns amigos aí de outras igrejas, meus irmãos também lá de Belém. E isso movimenta este momento e o torna mais especial ainda. Nós não vivemos, ainda bem que nós não vivemos sozinhos nesse mundo. E Deus plantou nessa vida pessoas e coisas para tornar mais fácil nossa peregrinação. Portanto, eu queria deixar uma reflexão rápida inicialmente. Nós, às vezes, tornamos coisas comuns importantes e tornamos coisas importantes em coisas comuns. Queria pedir a todos que nós refletíssemos sobre isso hoje. O que é importante na nossa vida e o que é comum? Aquilo que é comum deve ser deixado em um nível de prioridade em segundo, terceiro, quarto plano. Aquilo que é importante a gente tem que colocar em primeiro lugar hoje. Eu queria realmente pedir a todos nós que refletíssemos sobre isso. O que é importante na nossa vida hoje? Mas a importância que a gente dá a algumas coisas da vida, elas têm que passar pelo filtro de Deus, porque nós temos um coração enganoso. E ele pode nos enganar naquilo que é prioridade. Mas quando a gente confia em Deus, ele vai direcionar essas prioridades e colocar no lugar certo. Quantas vezes a gente tem visto gente muito boa priorizando aquilo que é muito ruim para a sua vida? E ele perde as coisas mais importantes, ou ela perde. Então, queria que nós orássemos nesse momento, pedindo que Deus coloque no devido lugar aquilo que é importante na nossa vida. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esse momento aqui. Ele é importante. Porque ele é único na nossa vida, não vai acontecer de novo. Desta mesma forma, com as mesmas pessoas, com o mesmo formato, da mesma maneira, com as mesmas roupas que usamos hoje. Então, muito obrigado por esse momento, ele é único. Coloque nessa madrugada em nosso coração a real certeza do que é prioridade. Para que a gente não faça bobagem. Para que a gente não fique valorizando aquilo que não é importante. E assim nós alcancemos a felicidade ainda aqui nessa terra. Porque quando as prioridades são as tuas, nosso coração se alegra. E um coração alegre aformoseia o rosto e influencia os outros. Queremos isso para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estudamos sobre basicamente as duas alianças que Deus fez com Israel. A primeira pedra dos 10 mandamentos, que representava a criação de Deus, porque ele fez tudo por nós, ele criou e nos deu todas as armas para sermos felizes. Mas aí essa aliança foi quebrada e Moisés largou a primeira tábua que tinha sido lavrada por Deus. A segunda aliança, Deus faz com a parte humana já. Ele pede que Moisés lavre as tábuas e ele escreve então com o seu próprio dedo. Nós entendemos que nós temos uma parte a desempenhar, se queremos estar aos pés do Mestre. Queria abrir a Bíblia hoje convosco em Mateus capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 9. Ontem também nós falamos, não é a primeira vez que a gente ouve isso ou que comenta sobre isso, mas nós vivemos uma geração muito difícil. E eu queria hoje, sinceramente, convidar vocês todos a gente fazer um paralelo aqui sobre o que nós vamos estudar e sobre o que nós estamos vivendo.
É óbvio que toda vez que a gente estuda a Bíblia, a nossa intenção geralmente é fazer essa comparação e que se traga alguma coisa para a nossa vida, senão não vale a pena. Leamos então o capítulo 9, no verso 16, por favor. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a ruptura. Verso 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vou fazer 45 anos em junho. E eu nasci no Evangelho. E uma dificuldade que alguém que nasce no Evangelho tem é saber quando foi que eu me converti. Até hoje, em muitos momentos, eu falo como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acho que vocês compartilham do mesmo pensamento que eu, porque tem dias que a gente se sente tão fraquinho. E a gente pensa assim: Senhor, eu só posso pensar que eu sou um odre velho, que todas as vezes que a tua palavra chega a mim, eu, eu não consigo resistir. Eu não consigo manter a tua palavra dentro de mim. E parece que eu sempre estou nas mesmas lutas, tentando as mesmas coisas. Realmente, a palavra de Deus, ela tem novidade de vida. E ela só consegue comportar se fazer a transformação ou conseguir se manter num templo que se propõe a isto. E como é que isso acontece? Todos nós aqui sabemos. Há que haver uma mudança, uma reforma, para que no nosso interior o Espírito Santo possa se manter. Não dá para ficarmos da mesma forma, como nós falamos ontem, sem tirar os atavios de nossa vida e ainda pensar ou presumir que o Espírito Santo habitará em nós segundo a nossa vontade. Nós como odres, como vasilhames, para sermos envasados e possuir o Espírito Santo, não há a menor possibilidade de condescender com as coisas velhas. Nos romperemos sempre em culpa, nos romperemos sempre em sentimentos que nos incapacitam de sentir a plenitude do Evangelho na nossa vida. A estrutura humana como ela é, em sua naturalidade pecaminosa, não suporta o Evangelho. A gente fica se sentindo o tempo todo ruim com uma coisa boa. Como é que pode Eliane buscar a Deus de todo o coração e não encontrar a paz? Como é que pode Fábio, João, Erlane, como é que pode buscar de todo o coração e não encontrar a paz? Tem alguma coisa errada. Porque se a Bíblia diz que se coloca vinho novo em odres novos, se nós não estamos conseguindo, se o Evangelho não consegue ficar dentro de nós, e ele sempre se rompe, nós sempre nos rompemos, há alguma coisa errada. E o primeiro grande passo é admitir isso. Em Atos 7, capítulo 7, verso 48 e 49 e 50. Atos 7, 48, 49 e 50. Diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono
e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não fez porventura minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, e assim também vós. Irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E pessoas que tornam coisas comuns e importantes não conseguem discernir o que é importante. E por isso, às vezes, nós construímos um templo. E Deus não habitará nesse templo, porque Ele só habita em templos que Ele fez. Tá bom, nós fomos criados por Deus. É para sermos obra de suas mãos. É para sermos feitura de suas mãos. A imagem de Deus. Mas nós os corrompemos. E nessa o pecado chegou e nos corrompeu. E só poderemos ter Deus habitando em nós se Ele for o restaurador disso tudo. Se Ele for aquele que nos restaura. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E o que é, no meu caso, um templo feito por mãos de homens? São as coisas que eu quero fazer. Quero fazer as coisas baseadas no meu critério de prazer, no meu grau de satisfação. Eu acho que as coisas têm que passar pelo filtro do meu gosto. E quando isso acontece, eu sempre fico como o odre velho, tentando suportar um evangelho que era para fazer uma transformação maravilhosa em minha vida, mas que nunca acontece. O pastor Alejandro Bulhon diz que uma pessoa que passa tanto tempo diante do evangelho e esse evangelho não produz mudança nenhuma nessa pessoa, esta criatura nunca conheceu o evangelho. Todos os dias, um cristão verdadeiro tem uma meta de melhora, de melhorias. Se não acontece nenhuma melhoria, este odre não é novo. Ele continua velho e se rompendo, e se rompendo, e se rompendo. Eu me lembro de uma época que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 3. Abra lá sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 1. E diz assim: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Eu vou ler de novo, porque talvez alguns ainda não tinham encontrado. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Eu fico pensando na nossa situação hoje. Como a palavra de Deus é rara hoje. Estou falando a palavra de Deus em sua essência, como ela é verdadeira, pura, com os verdadeiros resultados. Temos tanta gente falando de Jesus. Então, temos tão pouca vivência. As coisas parecem que não acontecem como aconteciam no passado bíblico. Essa situação aqui em que Samuel é chamado, ele era um menino. E às vezes, quero abrir um parênteses aqui, nós não ligamos para as crianças. Nós entramos na igreja e não apertamos suas mãos. Entramos na igreja e achamos que eles não são dignos, que o Senhor fale com eles.
Apertamos as mãos dos adultos e não apertamos as mãos das crianças, esquecendo que teremos que nos tornar como elas para poder ir para o céu. Será que a ordem não está invertida? Vou fazer um desafio a todos vocês. Entrem na igreja e apertem a mão primeiro das crianças. Depois falem com os adultos. Porque às vezes a gente olha que uma criança não ouvirá a voz de Deus. Mas quantas histórias a gente conhece de pais que foram tocados primeiro pelos seus filhos. Então, era só um parêntese aqui para a gente pensar um pouquinho. Deus olhava para o povo de Israel, tentava falar com alguém e não falava com ninguém que pudesse ser ouvido. Porque assim como no nosso tempo hoje, no povo de Israel também não se ouviam as crianças. Crianças e mulheres não tinham valor. A palavra era... Os homens tinham a primazia da palavra, a prioridade. Não era porque Deus queria, não. É porque era uma questão social e cultural. Mas a grande verdade é que haviam sacerdotes, pastores, haviam pessoas que aparentemente se preocupavam, mas era tudo uma farsa. Mas havia um menino que servia ao Senhor. E ele estava diante do sacerdote, o líder maior religioso do povo de Israel. E a palavra do Senhor, mesmo na casa de Eli, era muito rara. Eu vou fazer uma pergunta para todos nós. A palavra de Deus lá em casa é rara? Como é que a gente tem lidado com isso? Como é que nossos filhos têm sido alimentados? Como é que nossa família tem vivido diante disto? A gente vive uma situação tão difícil que eu encontrei um ex-adventista um dia desse e ele comentou comigo lá no hospital, ele é funcionário do mesmo hospital que eu. Ele é ex-adventista, mas ele estava me falando sobre os eventos finais como os evangélicos falam. Totalmente distorcido, sem a devida instrução. Vivemos um período de raridade na palavra de Deus. E agora a gente tem mais um desafio. Já que nós vamos fazer um evangelismo, que a gente faça um evangelismo da forma certa. E diga para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, e não aquilo que às vezes a gente acha que tem que amaciar o evangelho para que os outros possam se, se adequar ou simpatizar conosco. A simpatia do evangelho sempre virá pela verdade. Jesus não chamou ninguém. Eles iam ao deserto para ouvir a verdade. E doesse a quem doesse. Jesus falava o que precisava ser dito. O livro Patriarcas e Profetas fala mais ou menos de como era a situação espiritual naqueles dias, baseado na vida de alguns personagens que eram os filhos de Eli. E aí, a irmã White diz no livro Patriarcas e Profetas, mas eu vou ler na versão Os Ungidos, e diz assim, no capítulo 56, o pai acabou obedecendo aos filhos. Eles não foram ensinados desde o início a entender e apreciar o caráter de Deus, nem a santidade de sua lei. Estavam familiarizados com o santuário, ou seja, iam à igreja. Estavam familiarizados com o serviço que era realizado no santuário, desde a infância, mas haviam perdido todo o respeito pela santidade. Eli não corrigiu o desrespeito que demonstravam pelos serviços solenes realizados no templo. E quando chegaram à idade adulta, seu coração estava repleto de veneno da dúvida e da rebeldia. Esse é o resultado da ausência da Bíblia em nossas casas. Dúvida e rebeldia.
mesmo sendo totalmente incapazes, mesmo assim foram nomeados como sacerdotes no santuário para ministrar perante Deus. Esses homens infiéis levaram seu desrespeito e sua rebelião ao serviço de culto a Deus. Os sacrifícios que apontavam para a morte de Cristo deveriam manter no povo a fé na vinda do Redentor. Por isso era necessário que os sacerdotes seguissem estritamente as instruções do Senhor com relação ao trabalho que deveriam realizar. Nas ofertas pacíficas, apenas a gordura deveria ser queimada no altar. Uma porção do sacrifício era reservada aos sacerdotes, mas eles pegavam a maior parte para comer com os amigos em uma comemoração relacionada à oferta de sacrifício. Essa celebração encheria o coração de todos com gratidão e fé. Era para ser assim. Mas como eles não estavam satisfeitos com a parte das ofertas pacíficas, eles pediam sempre uma porção a mais. Eles viam nesse sacrifício uma oportunidade para enriquecer a custa do povo. E não somente exigiam mais do que tinham direito, mas se recusavam a esperar até que tudo fosse concluído, que a gordura fosse queimada. Escolhiam a porção que mais os agradava. E quando era negado, eles ameaçavam pegar a força. E assim eles foram. Esses sacerdotes desonraram a sua função sagrada com práticas imorais. E muitas vezes levavam mulheres para dentro do templo, do ambiente sagrado. Então, aconteceu que eles eram odres velhos, recebendo vinho novo. Então, no capítulo 4 há o desfecho disso. Abra, por favor, sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 4, verso 10. Primeiro Samuel 4, verso 10. E diz assim: Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, foram mortos. Verso 17. Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disto, também seus 2 filhos, Ofni e Finéas, são mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era um homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. Queridos, essa aqui é a história. É o resultado da reforma que Deus faz quando nós não fazemos a reforma. Quando eu vou tomar uma água ou comer algum alimento, o recipiente, geralmente, eu preciso que esse recipiente esteja limpo para receber alguma coisa. Ou então, aquilo estará profanado. Não é que eu precise fazer a mudança, mas eu preciso me propor esta mudança para que a reforma possa acontecer. E quando a reforma não acontece porque eu me propus a fazê-la, Deus a fará, pelo próprio bem do seu nome. O verso 19 diz assim: E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela:
não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou o menino de Icabô, dizendo, de Israel foi-se a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e seu marido. E disse, foi-se a glória de Israel, pois é tomada a arca de Deus. Os odres se partiram, queridos. O vinho derramou-se no chão. E aquele menino que já havia recebido a mensagem, recebeu o chamado de Deus, e ele se levantou e disse várias vezes, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Aquele menino se levantou para fazer as mudanças em Israel. Aquele menino, depois que Eli morre, depois que Ofni e Finéias morrem, ali estava um odre novo para receber o vinho novo. E há uma frase de Samuel que eu queria ler com vocês. Está em 1 Samuel 7 e o verso 12. Primeiro Samuel 7, verso 12. Lembrem-se que a arca de Deus, que era a própria presença de Deus, havia sido tomada. E os anos e anos e anos se passaram. E a arca foi retomada. E as coisas começaram a se encaixar. Samuel assumiu e fez uma grande reforma. E no verso 12 do capítulo 7 diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, nós estamos, como eu disse no começo, nós estamos vivendo uma situação espiritual muito crítica, onde para conquistar pessoas nós rebaixamos princípios, onde onde é difícil encontrar a palavra de Deus de forma pura, e em todas as casas falta praticamente a adoração. É preciso que nós levantemos a pedra e reconstruamos os altares. É preciso entender que temos que definir as prioridades. As séries, repito, os filmes, as novelas, as redes sociais, tudo isso tem tomado um tempo e um espaço que nos transforma em odres velhos. Temos recebido coisas que não são de Deus. E ainda que achemos que Ofni e Finés, como filhos de Eli, sacerdotes, eram pessoas totalmente fora do contexto do que nós somos, prestemos atenção se não somos a mesma coisa. Se não fomos ditos como sacerdotes, como sacerdócio real, nação santa, propriedade de Deus, e as nossas atitudes são outras. E as pessoas olham para nós compartilhamos das mesmas piadas, rimos das mesmas coisas, assistimos as mesmas coisas que o mundo, e achamos que somos odres novos, e somos ricos e abastados. Deus nos manda mais um aviso: você é miserável, é pobre, é cego e nu. Será que foi-se a glória de Israel entre os adventistas do sétimo dia? Será que a presença de Deus nos foi tomada? De modo que as pessoas não conseguem ver o poder em nossas vidas? Quando foi a última vez que nós ouvimos, você faz a diferença?
Se todos aqui receberam essa mensagem de outras pessoas que não são da mesma fé ou que nem possuem fé, estamos no caminho certo. Quando alguém olha para você e diz assim, você me faz pensar em Deus. Ou seja, a glória de Deus está conosco. Não somos odres velhos. Se você é um odre novo aí, diga amém em seu coração. Se não for odre novo, diga misericórdia, Senhor, porque quero ser odre novo. Está na hora de erguermos a pedra e colocar como um marco de nossa fé e poder exclamar com todas as nossas forças: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é o desejo do Senhor para nós. Essa é a força que Ele quer que nós tenhamos. Porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Deus não pode preencher aquilo que já está preenchido. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque não merecemos. Não merecemos a tua consideração conosco. Não merecemos o exército de anjos à nossa disposição. Não merecemos. O Senhor tem lutado conosco para que sejamos diferentes. O Senhor tem batalhado por nós, assim como batalhou pelos filhos de Eli, assim como batalhou com Eli, e várias vezes o Senhor deu mensagens a ele, e várias vezes o Senhor tem mandado mensagens para nós, dizendo: meus filhos, façam uma reforma, me escutem, pratiquem a reforma, tirem os ídolos de dentro de suas casas, atendam o meu chamado, meus filhos. E quando a gente não faz isso, o Senhor vai ter que fazer a reforma. Mas é um ato estranho para ti. O Senhor não quer o mal de nenhum de teus filhos. Então, Senhor, por favor, na nossa fraqueza, transforma e faz surgir a força para que sejamos reformados pelo amor que o Senhor tem por nós e não pela dor que talvez passemos. E talvez a dor seja tão grande que nós nem alcancemos o teu propósito para a nossa vida. Ebenezer, até aqui nós queremos exclamar: até aqui o Senhor tem nos ajudado, então continua conosco, Pai. Porque se o Senhor não for conosco, nós não queremos subir daqui. Não vale a pena seguir se o Senhor não estiver conosco. Em nome de Jesus, amém.